Diz a lenda que para cada jogo excelente de anime, uma bomba deve vir em tempos, ou quase frequentemente. E isso é um fato irrefutável. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo você verá como o Jujutsu Kaisen teve uma oportunidade de ouro e foi jogado no limbo, mano. Nossa senhora. Cara, fizeram essa cagada aí, não tem como. Pô, Bandai, cara, eu não acredito que tiveram essa audácia. A galera tinha a faca e o queijo na mão e jogou fora. Nossa. Jujutsu Kaisen Cursed Clash foi desenvolvido pela Baiken Game Drops e publicado pela Bandai no dia 1 de fevereiro de 2024 para PlayStation, Xbox, Nintendo e PC. A história do jogo segue a primeira temporada do anime até a parte que o Yuji elimina os fetos amaldiçoados. E mais tarde ganhou uma DLC cobrindo o arco do passado do Gojo e o arco de Shibuya. Já voltamos nesse tópico da história porque a situação... Ai, meu Deus, é complicado. A jogabilidade é um problema nesse jogo, onde temos jogos de arena que já são bem consolidados, igual Naruto Storm, fica complicado em não comparar. O jogo possui uma jogabilidade lenta e repetitiva, sem variação alguma de combos. Cara, como os caras fazem um negócio desse, velho? Fora que essa dinâmica de batalhas em equipe não foi muito bem desenvolvida, pois o jogo possui muitos problemas. Principalmente se você tá enfrentando dois personagens ao mesmo tempo, você vai ter muitos problemas. Você não vai conseguir se defender. E assim, cara, a gente tá numa época que já existem jogos que trabalham isso muito bem, como Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Kakarot. São referências aí de jogos atuais que tem vários personagens contra um só e que funcionam perfeitamente em quesito jogabilidade, dinâmica de gameplay. E esse jogo, ele é muito travado. Pra vocês terem ideia, Dragon Ball Battle of Z consegue ser melhor do que essa bomba no quesito jogabilidade. Se bem, né, que os dois ali dão uma briga boa, são duas bombas. Olha, apesar dos problemas, Jujutsu Kaisen Cursed Clash possui sim pontos positivos, cara. Sério, tem coisa boa nesse jogo. O ponto mais alto que esse jogo possui, sem sombra de dúvidas, é o seu character design e o seu grandioso visual. O jogo é muito bonito graficamente falando. É um jogo lindão, cara. Lindo demais. E eu fiquei muito impressionado com a qualidade que esse jogo possui nas suas cutscenes, quando tem, é claro. Calma aí que a gente chega lá. E nos seus especiais, cara. E realmente tem umas animações bem lindonas, cara, é de tirar o fôlego. É realmente muito bonito. E os pontos positivos se limita até aqui mesmo. Os pontos positivos desse jogo só vai até aqui. É isso mesmo, eu nem tô brincando, é sério. Só vai até aqui. Uma pena. Agora em relação ao problema que Jujutsu Kaisen Cursed Clash tem, meus amigos, senta que lá vem história. Além da sua jogabilidade precária e travada, o jogo ele não tem dinamismo em suas batalhas. Jogo que possui energia e carrega lento, cara, não dá. Não dá, isso daí não funciona. Você perde totalmente o dinamismo de gameplay do jogo. Porque quando o jogo tem poderzinho, jogo de anime principalmente, tem que carregar rápido. Não pra você ficar spamando, mas pra você conseguir combar. E é algo que esse jogo não consegue fazer nada bem feito. É incrível isso daí. E uma coisa que mais me irrita é de não ter variação de combo. E é bizarro que os personagens voam. Parece que tem uma plataforma no céu. É muito mal feito, cara. É muito mal feito mesmo. Eu queria saber quem foi o cara que teve essa ideia aí, velho. Nossa senhora, mano. Nossa, não. E para vocês fazerem a expansão de domínio do game, que seria um meta do jogo, é muito lento para você conseguir ativar. E se você tiver no 1v2, esquece, você não vai conseguir ativar, porque não vai dar tempo de você carregar, expandir o domínio e, né, que seria o especial, a transformação ali do personagem.
não dá, né? Não dá. Você tem que estar muito longe e é muito tempo carregando. Outro problema grande do game, velho. Nossa senhora, não dá, cara. E eu não vejo nenhum problema deles terem adotado esse estilo de jogo Tag Battle, pois o anime em si tem bastante lutas desse jeito, de 2 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 1 e assim por diante. E eles poderiam olhar para o próprio mercado de jogos de anime e ter visto que funciona em jogos desse tipo. Por exemplo, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Kakarot. E eu acho que é só esses que é muito bom mesmo, né? E Naruto Storm. Você vê, a gente tem muito jogo de anime e pouco jogo bom. Bizarro. É bizarro isso daí, Bandai. Pelo amor de Deus, Bandai. Não publica essas bombas não, velho. E como eu já havia dito, se no jogo você joga contra 2 ao mesmo tempo, fica bem dificultoso, porque você não consegue se defender e vai levar uma sova. A defesa é horrível também, não funciona. E muitos jogos adotaram um sistema semelhante à substituição de Naruto, né? Demon Slayer, Dragon Ball Xenoverse tem, Dragon Ball Kakarot também pegou mecânicas da substituição de Naruto e colocou dentro do jogo, né? Mas aqui eles poderiam ter usado esse negócio que é muito bom. Inclusive, Cavaleiros do Zodíaco, a Alma dos Soldados tem esse sistema também, cara. É bizarro que os caras não fizeram. Tipo assim, é um negócio que já é padrão, sabe? É bizarro. Isso daí, galera, da esquiva, de substituição, é um negócio que dá um baita equilíbrio para o jogo, né? Deixa tudo mais equilibrado, você consegue sair de um combo, voltar para combate, deixa a luta muito mais dinâmica. Outra coisa bizarra é o personagem cair e é muito lento para levantar. Fora que tem outros jogos, quando o personagem não cai no chão, ele fica piscando, né? Parece uma árvore de Natal, fica piscando lá e você não consegue acertar nenhum golpe nele. Eu acho isso daí uma porcaria, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não usa mais essa merda, não. Os slides no jogo são bem problemáticos. Você vai ver muito, mas muito slide. Sério, velho, você vai sentir apresentando um trabalho de escola em PowerPoint. Sabe aquele professor chato que ele vai dar aula, ao invés de ele explicar a matéria, ele só fica passando slide lendo? É a mesma sensação aqui com o jogo, cara. Nossa senhora, eu odiava isso na época da faculdade, cara. O professor ia dar aula, ele ficava só lendo slide, cara. Ficava só lendo slide. Puta merda, mano. Pô, esse negócio dá raiva, velho. Se esse negócio te deixa com raiva também, deixa aí nos comentários, cara. Que isso daí me irritava demais. Esse jogo me despertou de novo essa sensação, velho. Nossa, eu acho que isso tem que acabar em jogo de anime. É sempre a mesma receita de bolo. Não tem exploração, não tem nada de interação. É apenas PowerPoint e batalha. E essa estrutura de jogo já passou da hora de acabar, de eliminar do mercado, cara. Para com isso daí, velho. O problema disso daí ainda é que o jogo vem a preço cheio e é muito complicado isso. E outra, se você quer fazer um jogo de anime, cara, pega um roteirista ali que está envolvido no negócio e monta um roteiro próprio pro jogo, uma história nova, sabe? Uma história nova pro jogo, né, pra gente ter o conteúdo novo, bem trabalhado, bem feitinho. Dá pra fazer coisa bacana, cara. E se for adaptar o anime, pega uns mods de Dragon Ball Kakarot, que faz isso muito bem, né? Porque também precisou sair um monte de jogos de Dragon Ball bomba. Se bem que Dragon Ball é difícil ter jogo ruim, né? Ele sempre vai evoluindo. É tipo Naruto, né? Tem qualidade na maioria dos jogos, é claro. Mas pega uma estrutura bem bacana, bem feita, bem trabalhada. É melhor, entendeu? É melhor. E o que eu percebi jogando Jujutsu Kaisen Cursed Clash é que é mais um daqueles títulos lançados na correria para aproveitar o hype do anime. Acho que se tivesse mais tempo de desenvolvimento, ele poderia estar muito melhor. Talvez o jogo poderia ter um sistema de combos mais bem elaborado, uma jogabilidade muito mais fluida, sem alguns problemas ali na jogabilidade que são problemas, cara, que é jogo, nem jogo de PlayStation 2 deve fazer isso daí hoje em dia. Mais variedade no modo história também, com multiplayer local. Seria muito bacana o modo história ter um multiplayer local ali pra jogar a história junto, muito bacana. E esse jogo, ele perdeu muitas oportunidades, apesar de ter uma boa ideia. Já a interface desse jogo, ela é bem genérica, como qualquer outro jogo genérico de anime. Se você quer saber se ele é um jogo de anime, ele é genérico e feito às pressas, cara, tem uma coisa que você vai olhar, você vai bater o olho e falar, esse jogo é na correria. É só você olhar a interface do jogo, principalmente os menus iniciais. Cara, eu falo isso com propriedade.
Pega aí o Jump Force. O Jump Force também é outra bomba aí. Em qualquer momento eu faço uma análise dessa jossa. Mas, cara, a interface, ela é muito morta, não tem personalidade. São imagens jogadas pra vocês terem ideia. A seleção de personagens, pelo menos no lançamento, quando eu joguei, não tinha nem imagem dos personagens pra você selecionar. Era uma lista com os nomes. Cara, é bizarro. Não é possível um negócio desse. Ô, Bandai, como que você deixa os caras lançar um negócio desse, velho? Lançar ainda a preço cheio. É um absurdo isso daí, velho. E eu fico pensando, seriamente, como o setor de qualidade do estúdio que desenvolveu esse jogo aprovou esse game. Não é possível isso ter passado em qualquer teste de qualidade, principalmente em teste entre jogadores. Eu não sei se nem esse jogo foi para alguns jogadores poderem testar, dar feedback ali do que tá funcionando ou não. Ah, cara... Eu fico bravo, velho. Eu fico bravo com uns negócios desses. Agora, olha essa interface. Mano, isso é extremamente bizarro. Além da tela ser toda poluída, olha essa caixa de diálogo. Mano, como tem a pachorra de fazer um negócio desses? Como deixa uma coisa dessas acontecer, cara? O negócio tá atrapalhando ali a tela. Ninguém percebeu isso, ninguém testou o jogo, velho. Eu fico bravo com umas coisas dessas, sabe? É uns negócios simples. É só ajustar, velho. Não é possível, mano. Nossa, é bizarro. Por incrível que pareça, a trilha sonora é mais um dos pontos fortes desse jogo. O jogo ele é muito bom nesse aspecto. O jogo possui trilhas sonoras excelentes que pegaram muito bem a essência do anime e da obra de Jujutsu Kaisen. E quando entra as cutscenes, então, a trilha sonora brilha. E outra coisa também, em relação aos efeitos sonoros, e até a trilha sonora da página inicial do menu, lembra muito aqueles jogos de Fórmula 1. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas pra mim, o jogo passa muito essa sensação nos menus iniciais. Aquela trilha sonora mais tranquila, parece estar selecionando ali os menus de jogo de corrida, Fórmula 1. Eu não sei se pra vocês soam semelhante também. Cara, um jogo de Jujutsu Kaisen casaria muito bem nas mãos da CyberConnect. Cara, esse jogo tem tudo pra ser literalmente uma cópia de Naruto Storm. Funcionaria muito bem, bem melhor. A obra como um todo, ela lembra um pouco Naruto também. E eu acho que ficaria muito bom a jogabilidade do Naruto Storm, se a ideia fosse fazer um jogo de arena. Se fosse fazer um jogo de arena 3D, CyberConnect. Agora, se fosse fazer um jogo de luta 2D, o Arc System Works. Cara, a Bandai já tem a faca e o queijo na mão de dois estúdios competentes para fazer jogos de lutinha de anime. É só mandar bala e liberar a verba. Vai vender, porque vai ser bom. E eu acho também que a Bandai precisa dar novas obras para esses dois estúdios trabalharem, cara. Imagina um Jump Force com a Arc System Works no modelo do Dragon Ball FighterZ, ou até mesmo no modelo do Naruto Storm. Cara, já tem tudo pronto. Só vai mudar as skins, um pouco o combate, alguns elementos aqui, outros ali, e vai funcionar super bem. São estúdios competentes para fazer jogo. Mas também não quero tirar o mérito do estúdio que produziu o jogo de Jujutsu. Porque a gente tem que levar em consideração que talvez a culpada disso tudo pode ser até a Bandai pedindo pressa para entregar o projeto e por isso teve que fazer as pressas. Tem esse ponto também. Aí os caras só entregam de qualquer jeito mesmo, né, para vender. E acaba vendendo. Isso que é o bizarro. O pessoal tem que começar a comprar e reclamar também, né? Eu tenho que reclamar, velho. Porque assim, galera, é um jogo que vem a preço cheio. Cara, aí você pega e compara esse jogo que vem a preço cheio com outro jogo a preço cheio, bem mais feito, bem mais elaborado. Eu não falo assim de ser um jogo, tipo, gigantesco, tipo um Red Dead, mas eu falo de ser um jogo bem feito, de ser um jogo que valha o preço. E eu vejo Jujutsu Kaisen Cursed Clash como potencial desperdiçado. Daria para o jogo ser muito bom, mas ele possui muitos problemas. E problemas de jogo feito na correria para entregar logo. Com o valor dele, você compra inúmeros jogos bons na nuvem. E você, já jogou Jujutsu Kaisen Cursed Clash? Deixa aí nos comentários, eu quero saber sua opinião também referente ao game. Ou você teve também as mesmas frustrações que eu? Ou foi mais tranquilo, curtiu o jogo e foi GG? E não deixem de assistir meus outros vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.